Fala aí, torcedor do nosso canal Galego 77, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí a preparação do Fluminense para o confronto contra o Al Hilal, sexta-feira, 4 horas da tarde, vale vaga na semifinal do Mundial de Clubes. Vamos trazer aí a Renata Fã, o Ronaldo Giovanelli, o Cicinho, jornalista direto dos Estados Unidos, trazendo as últimas informações do Fluminense. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Fluminense. Realmente o Fluminense fez um jogo lindo contra a Inter de Milão, um jogo memorável, vencendo por 2-0, um gol no início, um gol no finalzinho, propondo também, gol anulado. Só que o adversário é uma incógnita. Fez uma partida contra um dos melhores times do mundo, que é o Manchester City, que não tinha perdido nenhum jogo, tinha conseguido os pontos totais na primeira fase. Edu, eu realmente tenho muita curiosidade. Quando eu começo a pensar, ora eu tendo para o lado do Fluminense, ora eu vejo mais o Al Hilal, tá difícil aí apontar um favorito. Tá difícil, até porque é o momento agora, né, de decisão, né, Renata? Até porque o Fluminense mostrou no último jogo que é um Fluminense focado e concentrado. O Renato Gaúcho realmente estuda os adversários. E com certeza ele estudou, viu o jogo, né, do Al Hilal com o City, então vai montar a sua estratégia em cima desse jogo. Então eu acredito muito que o Fluminense cresceu no momento certo. E eu confio muito nesse jogo aí do Fluminense. Olha, um dos lugares preferidos do Ronaldo Giovanelli, lá em Orlando. Júlio Gomes, que coisa boa, hein? Trabalho, um pouquinho de diversão, a vista é boa, pelo menos. Chega mais, tudo bem? Bom dia pra você. Tudo bom, Renata? Um abraço pros amigos aqui. Eu vim fazer invejinha mesmo pra vocês, aqui, ó. Tô na frente do parque da Universal Studios, que é um dos principais aqui de Orlando, né? Tá cheio de gente aqui, porque é semana de feriado nos Estados Unidos, né? 4 de julho, na sexta-feira, então tá completamente lotada a cidade. E aí o pessoal tá se perguntando, mas peraí, o que o Júlio tá fazendo lá no parque de diversões? É que o Fluminense tá vindo pra cá, né, minha gente? O Fluminense tá vindo pra cá, o Fluminense fez um treino fechado hoje ainda em Charlotte, lá onde ele ganhou da Inter de Milão, né? Aquele jogo espetacular. Mas voa hoje à tarde aqui para Orlando, para a terra da magia, para a terra dos parques de diversão, para a terra da fantasia, né? Por que não fantasiar com um título mundial, com uma final de campeonato mundial de clubes por parte do Fluminense? Amanhã, Renata, o Fluminense já treina aqui em Orlando, e na sexta-feira, dia de feriado, repito, aqui nos Estados Unidos, tem o jogo contra o Al Hilal, aqui no Camping World Stadium, em Los Angeles. O Renato Leme já deu na reportagem dele lá de Charlotte que o René está suspenso, o Fuentes deve jogar na lateral esquerda, mas eu quero lembrar aqui a lista, que não é pequena, Renata, de pendurados, hein? Arias, Nonato, Martinelli e Keno. O Keno é um reserva, que é uma espécie de 12º jogador, quase sempre entra, né? O Nonato e o Martinelli titulares do meio de campo, e o Arias, pelo amor de Deus, né, gente? Não pode tomar cartão de jeito nenhum, porque é o melhor jogador do Fluminense nesse campeonato e vai ser fundamental se o Fluminense quiser vencer o Al Hilal, o time do Simone Inzaghi, técnico italiano que era técnico da Inter, veio para o Al Hilal, já mudou o time, já acertou a casinha que estava bagunçada depois da saída do Jorge Jesus. E o Al Hilal tá forte para essa partida contra o Fluminense. Eu mando um abraço para vocês aí no estúdio. Invejinha boa. Eu vou ver se eu dou uma... Acho que eu vou dar uma entradinha, que acho que eu vou pegar uma montanha-russa. Um abraço, gente. Um abraço, que trabalho maravilhoso esse. Júlio Gomes, diretamente de Orlando, e agora aquele No Flusão, o que a gente tem de informação, de espiada, de algum tipo de spoiler desse Flu? Pedro, bom dia. Tudo bem, Mari? Beijão pra você, pros companheiros aí no estúdio, pro fã do esporte ligado aqui com a gente. A gente vai ter um pouco mais de noção daqui a pouco. Por que daqui a pouco? Porque neste momento,
Renato Gaúcho faz seu primeiro treino tático desde a vitória contra a Inter de Milão, né? Jogou anteontem, ontem foi um regenerativo, titulares nem sequer foram a campo, academia, depois foram liberados para passar o dia na rua, passear ou descansar no hotel, ficar com família quem quisesse. Hoje Renato reuniu pela primeira vez todos os jogadores no campo, lá em Charlotte ainda, a delegação decola aqui para Orlando, estou falando de Orlando, às 3 da tarde, chega aqui no final da tarde, a gente vai começar a colher algumas impressões, tentar falar com as pessoas, mas pegando carona em algo muito importante, vocês estavam falando de suspensos no Palmeiras, uma tela, um debate muito interessante sobre linha de defesa no Fluminense. Certamente a gente vai tentar voltar aqui ao longo da programação com informações dessa linha de defesa. Isso porque René está suspenso, peça importante dessa linha defensiva do Fluminense, dessa elogiada linha defensiva do Fluminense no Mundial. Eu tive que chegar um pouco para o lado, que acabei de tomar uma picada de um mosquito aqui no meio da grama. Parabéns, mas vamos voltar aqui, Mário. Então esse é o debate, é por aí que Renato vai começar a montar seu time, montar sua nova estratégia. Renato agora o estrategista do Mundial, levando o Fluminense às quartas de final. Então acho que o papo vai passar muito por aí. René fora, Céu Fuentes que entra por ali e mantém uma linha com 3 zagueiros, Céu Freitas que é deslocado para a esquerda com 2 zagueiros e depois ele muda alguma coisa de recomposição do lado esquerdo, porque tem pela frente um lado direito de ataque muito forte do Hilal. Essas são as informações por enquanto daqui de Orlando. Fluminense chegando aqui mais tarde, Mário, a gente vai participando do debate, trazendo informações, tentando descobrir qual será o novo plano de Renato Gaúcho, ele que tem feito, né, um esboço ali para cada jogo, mudando, se reinventando, agora sendo reconhecido pelo seu lado tático, não só pelo seu lado ali de personagem, de falar muito, de brincar, de provocar. Então esse é um Fluminense que chega para as quartas de final. E na cabeça da comissão técnica é um Fluminense que olha para o outro lado e pensa, deixa o favoritismo do lado de lá, nos deixem como azarões, que é assim que a gente vai tentar repetir o sucesso das oitavas, agora nas quartas de final, aqui em Orlando. Mari. Pedro, a gente vai conversar mais, tá? Sobre o Flusão, também sobre o Renato e tudo que ele fez aí durante esse Mundial. Donk, o Flu tem menos questões do que o Palmeiras em termos de ausências. Mas eu acho que em termos de estratégia, a gente também precisa entender qual vai ser o comportamento do Fluminense. Essa é uma grande dúvida, até para a hora do jogo, Mari, porque do outro lado você também não tem uma identidade clara. Simone Inzaghi acabou de assumir o cargo. Ele fez uma estratégia perfeita contra o Manchester City. Para mim, esse duelo é dos 2 técnicos mais destacados nesse Mundial, que fazem os melhores trabalhos, pensando da perspectiva só dos técnicos, da dificuldade que tiveram e da influência que eles tiveram na classificação do seu time até as quartas de final. O Inzaghi até coloca uma linha de 5 contra o Manchester City, mas não é o padrão do Al Hilal. O Al Hilal é um time que é protagonista no seu contexto no futebol asiático e na Liga Saudita, de muita posse de bola, de linhas bem altas. Para enfrentar o Manchester City, ele se adequou completamente, explorou a transição defensiva do City, que foi um problema ao longo de toda a temporada, e aí incomodou a ponto de fazer um gol contra-ataque de cobrança de escanteio, né? Tendo velocidade. Então, eu não sei como é que o Al Hilal vai também se propor a jogar. Será que ele vai para cima? Vai tentar, certamente vai tentar ter mais a bola do que teve contra o City. Mas não sei se ele também vai esperar, se ele vai voltar a jogar com uma linha de 5. Lembrando que o Al Hilal também tem desfalques importantes, já teve contra o City, né? O Salim Al-Dawsari, a grande referência técnica do futebol saudita, e o Mitrovic no comando de ataque. Até o Marcos Leonardo tem feito essa função e feito muito bem em toda a temporada. Então essa é a minha grande dúvida, para falar, olha, o Fluminense tem que ir para cima, colocar o Fuentes, um lateral mais ofensivo, tira um dos zagueiros, põe um cara, por exemplo, como o Canóbio do lado do campo. Eu tenho muita dificuldade de entender justamente por conta disso, porque do outro lado seria muito precipitado você falar, olha, o Al Hilal vai jogar dessa forma sem dúvida nenhuma. E isso é curioso, porque o Flu ficou mais confortável, por incrível que pareça, claro, com o foco no jogo, porque foi diferente contra o Dortmund e contra a Inter do que nos outros. Mas nessa coisa do se vai ser um time para destruir e marcar e roubar essa bola. Eu não sei se necessariamente foi um time reativo, porque contra o Dortmund não foi um time fechado, né? Não é isso, mesmo tendo os 3 volantes ali, os 3 meias mais de contenção. Porque fica nessa coisa, beleza, eu vou montar meu time com base do que eu vi do Al Hilal. E o Al Hilal olha pro Flu e fala, eu vou montar. E aí? Tô com o Donk. Quem assume esse protagonismo, sabe? Eu tô com o Donk no sentido porque da mesma forma que o Fluminense mudou, né? O Donk explicou em relação às outras rodadas também desse campeonato mundial até agora. O Al Hilal também mudou de característica ao longo das partidas. Por exemplo, contra o Real Madrid foi um time que ficou muito tempo com a posse da bola. Sim. Que agrediu bastante o Real Madrid. Quem jogou contra o Real Madrid, exatamente. Quem jogou no contra-ataque foi o Real. O Real Madrid que jogou no contra-ataque contra o Al Hilal. E depois, né, em determinado momento do jogo, o Al Hilal foi baixando um pouco e o Real Madrid tomou mais conta ali da partida. Contra o Salzburg, o Al Hilal amassou, não conseguiu e aí abriu o bico.
Chega no final do jogo, o Al Hilal tá morto de cansaço e aí o Salzburg quase venceu o jogo. Então é justamente esse equilíbrio que eu acredito que o Simone Inzaghi já pensou e conseguiu fazer. Agora tudo bem, contra o Manchester City também, que era a potência, o favorito. E aí ele baixou para a linha de 5, pegou o Rubem Neves, fica aqui, a gente baixa a linha de 5 e a gente sai na boa no contra-ataque. Então acho que vai ser exatamente isso. Até sexta-feira, os dois ali se estudando para ver, ó, o que a gente vai fazer. E o ruim não vaza. Não vaza nada de lado nenhum. Então alguém vai ter que arriscar e aí em determinado momento do jogo você tentar mexer nas peças sem precisar fazer alteração. E aí nesse ponto, para mim, o Inzaghi sai na frente, porque o Rubem Neves é titular, ele consegue fazer volância e consegue fazer zaga. Os jogadores já dão essa possibilidade, exatamente, né? Você não precisa fazer alteração. Veremos então como será esse embate então em Inzaghi e Renato Portaluppi. Do lado do Al Hilal. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Fluminense, trazendo as últimas notícias do tricolor. Fluminense que inicia a preparação aí para o duelo de sexta-feira contra o Al Hilal. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui agora notícias do Fluminense para a gente analisar, começando aí pelo John Arias, que vem sendo muito elogiado, pessoal. Aí na matéria, Jornal Americano destaca Arias como um novo herói do futebol. Como tem jogado o Arias, pessoal. Na minha opinião, ele está sendo um dos melhores jogadores aí do Mundial de Clubes. Trazer mais uma matéria aqui falando do Arias. Apresentador rasga elogios a John Arias. E ele falou, né? É o Pelé do Fluminense. Olha aí, ó. É o Pelé do Fluminense, o John Arias, que tá jogando muito. Para trazer aqui mais notícias do Fluminense, falar do Thiago Silva. Aí um monstro intransponível. Thiago Silva chega à marca de 8 partidas consecutivas sem ser driblado e sem cometer faltas. Realmente aí o Thiago Silva, ele é um monstro na zaga do Fluminense. Olha aí, ó, marca de 8 partidas consecutivas sem levar drible. Olha aí, ó, 8 partidas consecutivas. Parabéns aí para o Thiago Silva. Essas são as últimas notícias do Fluminense. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.